Eu sou Bruna Rocha, eu sou psicóloga e vim falar um pouquinho sobre a distinção entre acumulador e colecionador. Quando você fala em acumulador, a gente pode falar em duas hipóteses diagnósticas, que seria a acumulação compulsiva, e esse transtorno tem forte evidência comportamental e cognitiva, que a pessoa começa a recolher coisas em excesso, e ela também tem essa incapacidade de descartar coisas. Ou a gente pode falar também em dispossofia, que é a fobia em dispor das coisas. E quando a gente fala em acumulação compulsiva, a pessoa ela acaba não respeitando o espaço físico de outras pessoas, porque ela começa a acumular em espaços indistintos. Ela não tem um espaço, que seja um quarto, seja um cômodo específico, seja uma caixa. Ela acumula em qualquer espaço da casa, não respeitando o espaço de outras pessoas, não respeitando também questões financeiras, porque às vezes ela acumula não apenas coisas que ela encontra na rua, que ela pega de outras pessoas, mas ela acaba também podendo comprar coisas que financeiramente ela não poderia arcar com aquilo. As pessoas que sofrem desse transtorno, ela não tem noção dessa normalidade. Ela sofre, né, porque ela acaba não percebendo o comportamento que ela está exibindo, e os parentes também sofrem porque eles acabam convivendo com a pessoa e acabam não entendendo porque ela está expressando aquele tipo de comportamento, e vai gerando uma série de transtorno para a família mesmo, para todas as pessoas envolvidas. E esse tipo de transtorno, ele pode ocorrer quando acontece algum tipo de sofrimento psíquico mesmo, seja a morte de um familiar, de um parente, ou de um fim de relacionamento, ou de dificuldades financeiras, ou também de conflitos pessoais. Às vezes um relacionamento que a pessoa ainda está nele, mas ele está bem conflituoso, e acaba aquilo gerando um sofrimento na pessoa, e ela acaba que querendo não conseguindo lidar com aquele sofrimento, e ela acredita que se ela acumular essas coisas, ela vai acabar suprindo essa outra questão que está emocionalmente afetando ela. E quando a gente fala de colecionador, o colecionador também ele pode ser compulsivo, só que ele respeita tanto o espaço físico, que quando ele coleciona, seja selo, seja livros, seja carro, seja borboleta, seja o que for que ele coleciona. Ele respeita o espaço tanto físico quanto a questão financeira também, se ele pode de fato comprar aquilo, se ele de fato precisa, porque o compulsivo, o acumulador compulsivo, ele não tem essa noção, ele não quer saber se ele precisa de fato daquela coisa, ele simplesmente quer comprar aquilo, ele precisa comprar aquilo. E o colecionador, aquilo é mais um hobby para ele, um hobby saudável, onde ele se sente bem organizando, seja o objeto que ele tem para colecionar. E um dos principais benefícios para a pessoa que coleciona é a habilidade de organização, porque quando a pessoa organiza, ela escolhe o lugar que ela vai colocar, a forma como ela vai colocar, seja livros, seja, sei lá, bonecas de manter na caixa, seja gibis. Tudo que você coleciona, você escolhe um espaço adequado e uma forma adequada de organizar aquilo. Mas também outra questão assim, muito importante no colecionador é que ele não tem dificuldade de dispor das coisas que ele tem, de se desfazer. Apesar dele ter muito carinho pelas coisas, se ele precisar de fato se desfazer, ele vai se desfazer e não tem problema. E o colecionador, ele tem uma espécie de carinho pelas coisas mesmo que ele coleciona. Não é uma necessidade que ele tem como o acumulador. Ele precisa daquelas coisas, talvez para suprir alguma coisa, mas o colecionador não. Ele tem um carinho pelas coisas. É uma coisa, um hobby, uma atividade que ele gosta, uma coisa que é prazerosa para ele. Mas acaba que pro acumulador é uma questão de sofrimento, que ele acaba acumulando muitas coisas, talvez para suprir alguma coisa, alguma falta que tenha dentro dele, alguma perda, né, seja para morte, seja
o fim de um relacionamento. E nessa ruptura, a pessoa precisa encontrar uma forma de suprir aquela coisa. E talvez o acumulador precise dessa montanha de coisas, como no texto mesmo, que assim, dá para inferir que o Oscar, ele tenta formar um casulo com as coisas que ele coleciona, não, que ele acumula, pela perda da esposa dele, pela perda da filha, querendo ou não, pela perda dos filhos mesmo, que apesar deles estarem vivos, talvez ele sinta muita falta da presença deles. E esse sofrimento que ele não sabe lidar com ele acaba transferindo para as coisas que ele acumula.